Dr. Paulo Neves, qual a diferença, então, entre depressão e transtorno depressivo? Bom, a depressão é um quadro que é de característica genética. Ela é uma doença grave, assim como a esquizofrenia. Ela pode ser, vamos dizer assim, caracterizada por quadros bem definidos. Então, uma pessoa com uma depressão, ela tem uma alteração de comportamento e uma sociabilidade muito pequena. É geralmente uma pessoa isolada, ela não vê graça na vida, ela tem uma anedonia, que se chama, e ela tem um forte risco suicida. O transtorno emotivo ou transtorno depressivo já é uma doença que é provocada por circunstâncias externas. Então, uma circunstância externa de vida, ou um estresse, ou uma dificuldade econômica, uma dificuldade de trabalho, uma desilusão amorosa, leva a pessoa a ter um conflito interno numa intensidade tão grande, e esse conflito faz um transtorno depressivo. Esse transtorno depressivo, geralmente, ele é acompanhado de uma ansiedade. E essa ansiedade e a depressão, o transtorno depressivo, eles são antagônicos, mas um não existe sem o outro. Por quê? Porque sempre você vai ter uma cobrança de mudança de postura. E dependendo da tua fragilidade, essa cobrança vai te levando cada vez mais a ter ansiedade e a ter um transtorno depressivo. Qual a causa da depressão e a causa do transtorno depressivo? Então, a causa da depressão é uma causa genética. A pessoa nasce com ela. Ela pode desenvolver. Genético é diferente de hereditário. O hereditário é aquele que aparece com certeza. O genético aparece se tiver circunstâncias favoráveis para aparecer. Então, ele pode aparecer ou não. Então, se essa pessoa vive num ambiente em que é favorável, aonde tem apoio de familiares, aonde ela tem um bom recurso financeiro, ela não vai transmitir, ela não vai manifestar a depressão. Agora, o transtorno emotivo depende das circunstâncias de vida que todo mundo está vivendo. Esse leva num grau menor. A pessoa tem uma determinada crítica. Ela não é doente internamente. Então não precisa, vamos dizer assim, grandes quantidades de remédio, porque a doença dela é externa. Ela tem que ter capacidade de entender e de fazer a crítica de como esses fatores externos estão influenciando no seu dia a dia. Por exemplo, a falta de dinheiro leva ao transtorno depressivo. Leva ao transtorno depressivo. Assim como, vamos dizer assim, o excesso de dinheiro também pode levar. Se a pessoa tiver muito dinheiro e ficar preocupada que pode perder esse dinheiro por uma situação ou outra, ela também vai ficar depressiva. E a falta dele, ao mesmo tempo, também provoca um quadro depressivo, mas sempre um transtorno depressivo. Então, muitas as pessoas que vêm no consultório e falam, eu tenho depressão. Você não tem depressão, você tem um transtorno depressivo. Porque a depressão em si é aquilo que você falou no começo, é 4%. É uma população bem pequena. Essa doença inicia nos 40 anos, geralmente mais comum na mulher do que no homem, 3:1. Então, essa doença é pessoas que já vêm tratando desde lá dos 30, 40 anos e tomando remédio e substituindo medicação e não tendo resultado nos tratamentos. Agora, essas doenças aí, a depressão e o transtorno depressivo, podem levar ao suicídio? Podem levar ao suicídio. O transtorno depressivo, menos, bem menos. A depressão, sim. Por quê? Porque é uma ideia que forma dentro da cabeça onde a pessoa não tem a crítica e a capacidade de reagir contra essa ideia. Porque essa ideia não passa no sistema límbico, que é a área da emoção. Ela passa direto de lobo frontal para cerebelo. E essa ideia, então, todo o questionamento e toda a crítica que você tem passa por sistema límbico, onde você vai analisar para depois você dar ordem para o cérebro.
E essa, como não passa, você tem vamos dizer assim, uma potência muito maior de ideia e que te leva, no desespero maior de não achar solução para nada, a um suicídio. Agora, como a família pode perceber se seu ente querido está iniciando esse processo de depressão ou de transtorno depressivo? Geralmente, a pessoa que vai fazer que está iniciando um transtorno depressivo, ela tem uma mudança de hábitos de vida. Então, se é uma pessoa sociável, ela se torna antissociável. Se ela é uma pessoa calma, ela se torna uma pessoa sem paciência. Ela é uma pessoa irritadiça. Ela é uma pessoa que perde a graça por tudo, que nada vale a pena. Ela é uma pessoa que, geralmente, vamos dizer assim, nesses quadros de transtorno depressivo, ela leva uma ingesta de açúcar. Por que ela ingere açúcar ou chocolate? Porque esse açúcar transforma em triptofano, e triptofano é um precursor da serotonina. Então é um gatilho natural que toda pessoa tem. A partir do momento que você tem uma tristeza, você faz esse gatilho dispara para você comer açúcar para te tirar a tristeza. Agora, quando a tristeza é pequena, o açúcar tem a capacidade de reverter. Quando é uma tristeza um pouco maior, vamos chamar de média para mais, o açúcar não consegue reverter. Então a pessoa começa a fazer o quadro de depressão, né? E sempre ela foge, ela quer ficar isolada, ela tem crises de choro, ela tem o que a gente chama de labilidade de humor, né? Que ela fica tanto chorosa quanto irritada. E praticamente é isso, o apetite diminui, o sono diminui.